Olá, queridos alunos! Estou aqui mais uma vez para falarmos de um componente estrutural de acordo com a BNCC que vai facilitar a compreensão de outros conteúdos, entre eles a grande, a fantástica, a extraordinária genética. Nesta aula, nós iremos falar sobre genealogias, que chamamos também de heredograma. O que é uma genealogia, professor? Vem de genes, vem de gênese, vem de origem. Logos é estudo. Então ele vai estudar a origem das pessoas, não é? Por exemplo, eu sou filho de um pai branco, uma mãe índia, e que um veio de Mamanguape, ali onde vinham os índios, minha mãe, né? Onde tem ainda aldeia hoje, e meu pai veio do interior, uma cidade ali chamada de Areia, e os meus avós vieram do sul do país e bisavós vieram de fora. Então eu posso, se me interessar, saber toda a minha origem genética. Qual o sentido? Eu descubro que uma determinada doença é muito comum nessas etnias europeias. Todos vocês que estão assistindo essa aula agora têm pelo menos 1% de sangue europeu. Não escapa um, não escapa um. Nós somos uma mistura de negro, índio e europeu. E muitos outros de árabes, de egípcios e até de asiáticos. Por quê? Porque houve miscigenações e o nosso país é multicultural. Tenho certeza que nenhum de vocês iriam um dia deixar de constituir uma família, como um homem ou com uma mulher, só porque ele é asiático, tem uns olhinhos puxados, ou porque ele é negro, ou porque ele é branco. Não. Mas como saber a minha origem e como predizer os meus filhos as doenças que podem vir a acontecer com ele? Para isso, nós criamos os heredogramas. O objetivo da aprendizagem é conhecer e utilizar os símbolos utilizados em genética para estabelecer uma genealogia e prevenir doenças que possam ser transmitidas dos pais para os filhos. Posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que um dos maiores atropelos na vida de um casal é ter um filho com uma deficiência. Por que é atropelo? Um atropelo que pode se transformar numa coisa positiva. Porque os filhos, a grande maioria de nós, temos uma perfeição imperfeita, claro que nós temos alguns probleminhas, mas não é aquele que incapacita, não é aquele que deixa o menino em posição de inferioridade física ou psicológica. E às vezes os pais aí é que o amor cresce, porque eles têm uma coisa em comum para lutar, que é justamente o filho. Beleza? Mas olha, por que eu iria querer esse desafio na minha vida? A ciência pode me ajudar muito. Então, eu constituo um casal e aí descubro, ou a mulher descobre, que na minha família tem várias doenças genéticas incapacitantes. Será que vale a pena a gente reproduzir? Será que os riscos dos filhos da gente nascerem com determinados defeitos que minha família tem, que não sabia disso na época, é vantagem para os meninos? O que é que vai acontecer com a nossa vida? Então, para isso, gente, nós temos isso aqui, ó, aconselhamento genético, que é um processo que lida com os problemas humanos associado à ocorrência ou ao risco de ocorrência e ou recidiva de uma doença genética em uma família. Eu tenho albinismo. E aí, minha mulher vai casar comigo. Aí ela diz assim, meu amor, tá vendo que eu não posso ir pra praia, tal, porque eu tenho esses problemas. Aí ela fala assim, caramba, aí o meu sonho era ter um filho e levar o bichinho para ficar na areia, brincando de baldinho. E aí se ele nascer igual tu, amor? Aí eu digo, aí não vai poder. Aí ela fala, não, eu prefiro arrumar um homem que me dê um filho que não tem esse problema. Claro que eu estou extrapolando a situação, mas estou trazendo para vocês
algo que pode acontecer. E aí a gente diz, tá bom, então vamos separar, ou então tudo bem, a gente não vai ter filho não. Vamos adotar, né? Poderia-se fazer uma coisa dessa. Mas os casais têm sonho tal de ter uma criança biológica, né? Filho deles mesmos. Então, aconselhamento genético é uma ação de saúde realizada por um profissional de saúde especializado em genética após o diagnóstico clínico de uma determinada patologia do ponto de vista genético. Mas veja o nome, aconselhamento. Se é um aconselhamento, olha só, o casal foi lá falar com a doutora. Então ela tem que confirmar, diagnosticar ou manejar uma condição genética, identificar a melhor conduta terapêutica, calcular e comunicar os riscos genéticos, prover ou organizar apoio psicológico. Dizer, olha, a chance de você ter um filho doente é muito alta. Então, eu aconselho, é um conselho, a vocês não terem filhos. Porque, ó, teu pai trouxe isso para tu, tua mãe trouxe isso, fez esse exame, viu? Então, é melhor não, né? E aí você pode seguir o conselho ou não. Claro. Tem chance de ser normal, professor? Doutora? Tem. Então a gente vai tentar. Deus está com a gente, se é muito religioso, tudo bem. Porém, a ciência disse que os riscos eram altos. Lembra disso. O aconselhamento genético é o estudo das probabilidades de doença genética. Quem é que faz isso? O geneticista clínico. Apresenta métodos de prevenção e alternativas de tratamento. Contratempo acompanhamento psicológico da família, né? E como assim aconselhamento? Né? Digamos aqui, funcionamento, fornecimento de informações, apoio na decisão do paciente. O geneticista não está sozinho. Médico, geneticista clínico, aconselhamento pode ser junto com outros profissionais, principalmente no que diz respeito ao exame. Como funciona? O aconselhamento genético pode ser dividido em 3 etapas. A primeira, esse questionário das doenças, tá certo? Depois desse questionário, observar se na família dos dois tem casos de doenças. Depois, a gente vai observar a probabilidade dos alelos se encontrarem e depois dar um diagnóstico para a família. Dizer assim, olha, é assim ou assado o nosso estudo. Aí vou lhe aconselhar. E aí, ó, nesse segundo etapa, eu posso fazer exames que chamam de screening genético, painéis genéticos, e aí eu tenho o seu mapeamento perfeito. E a terceira fase é dizer para vocês, olha, não deve ter filho porque o estudo mostra que é uma incompatibilidade grande. Aí você pergunta, professor, todo mundo deve fazer esse aconselhamento genético? Todo mundo deve ter o seu heredograma? Não. Eu vou te dizer as condições onde você vai buscar o aconselhamento genético. Preste atenção. Se você tiver doenças genéticas na família, se for você que tenha doenças genéticas, porque existem doenças não genéticas. Como eu mostrei, se eu analisar o padrão do homem, o padrão da mulher e observar que aquele tio teve uma doença causada por uma infecção, uma intoxicação, uma radiação, aí não é genético, né? É adquirido. Então isso não tem nada a ver. Vocês estão livres. Se vier um menino com defeito aí é azar, tá certo? Aí não deu certo, mas aí essa doença do seu tio não tem aqui probabilidades científicas. Então, gente, se o casal for usuário de droga, aí eu vou focar no homem. Porque as mulheres, ela tem os gametas desde que ela era feto. Os homens produzem continuamente. E se ele usa droga, há uma chance grande, elevada, desses espermatozoides terem probleminhas. E aí é melhor fazer esses exames, principalmente no sêmen do homem. Agora, se o casal tiver idade avançada, acima de 40 mulher, de 42, é necessário que a gente faça um aconselhamento e diga para a mulher, olha, 42 anos de idade, a gente trabalha psicologicamente. Você espera o quê de uma criança? Ela vai dizer, eu quero que ele cresça, que ele seja um bom homem,
que ele estude com o professor Sérgio, assista a Conexão Escolar, e quando ele se formar, eu quero estar lá para dançar a valsa com ele. Olha, a senhora tem 42 anos, digamos que ele se forme aos 30, a senhora já tem 72, a senhora vai ficar treinando para dançar essa valsa? Aí ela vai dizer, eita doutor, o senhor está me falando verdades, não é? Porque tem um tempo, gente, vocês têm um tempinho. Então, quando os pais de vocês tiveram vocês, eles eram muito jovens. Agora, eles já estão maduros. Quando vocês estiverem adultos, que eles forem avós, eles já estão 60 anos, 70 anos. Não é assim? Então, não é que vocês tenham que ter filho rápido, mas não é bom ter muito tarde. Uma outra coisa é se o casamento for consanguíneo. As pessoas adoram casar com prima. Ora, minha primeira namorada foi minha prima, Lili. Lili. É uma onda. Ó, a outra, Dinha, pronto. Ah, lembro desde cedo. Minha prima, linda, maravilhosa. Mas se eu casasse com ela? As chances das doenças ocorrerem em casamentos consanguíneos são bem mais elevadas. Tá bom? Então dá uma olhada. Eu vou representar a genética e a hereditariedade. Ó. Então se você observar aqui, ó, aqui tem um homem, casou com essa mulher foi e casou com outro. Ó. Aí teve um filho desse e um filho desse. Danadinha, hein? Então veja, quando eu representar um homem, eu boto um quadradinho. Ó. Quando eu representar a mulher, um círculo. Ó. Aqui o outro, o marido dela, ó, quadradinho, tá vendo? Ó, ó rapidinho, mostrando pra tu, ó. Olha como é que é isso aqui. Aqui eu tenho, ó, tá vendo, ó? Ó, olha a mulher aqui. Ó, olha esse outro homem aqui, ó. Então, oxe, professor, e não bota o rosto do povo, não? Não. Eu boto quadrados para homem, círculo para mulheres, e quando eu passar um tracinho assim, ó, eu digo que houve um casamento. E aqui é o filho dele, ó. Aí esse filho casou aqui com essa mocinha aqui, ó, tá vendo, ó? Aí tiveram quantos meninos? 3, ó. Uma menina, um menino, outra menina, não é? O que é mais interessante? Professor, por que uns estão pretinhos assim e outros estão limpos? É porque a característica genética que eu estou estudando, a gente tem que destacar. Então eu posso dizer que essa mulher tinha uma característica genética, pode ser uma doença. Esse aqui do lado de cá, também aqui, esse menino tinha a mesma doença. Essa aqui, ó, tá vendo aqui? Essa moça tinha doença e teve uma menina com a doença. Não é? Não é legal isso? É assim, e olha bem, eu vou dizer para vocês, olha só, esses símbolos, não é? Esses símbolos que a gente vai utilizar, vocês vão encontrar em todo lugar do mundo. Professor, eu me formei aqui na Universidade Federal da Paraíba. Se eu for viver na Alemanha, né? Pronto, a mesma coisa. Isso é internacional. Então, qualquer lugar do mundo, um quadrado é o indivíduo do sexo masculino, um círculo feminino, um triângulo é uma criança, um losango é indivíduo de sexo desconhecido. Não é que é homoafetivo, não, esqueça isso. É assim, a gente não pode identificar. Foi um aborto, uma coisa desse tipo. Aqui é afetado, tem a anomalia que eu estou estudando. Aqui, ó, um cruzamento e tem um descendente só, um filho único. Aqui um cruzamento entre parentes, ó, peguei minha prima, pronto, nasceu um menino. E aqui os meus irmãos, a gente chama de prole, ok? Dá uma olhada. Os heredogramas são como tipos de árvores genealógicas que ajudam a entender as características e as relações hereditárias entre os membros de uma família, certinho? Então você vai lá no médico e fala assim, ó, por exemplo, Carlos é irmão de Ruth, que é irmão de Luísa, que é irmão de Inês, né? Inês casou com Cláudio. Por que eu sei que Inês casou com Cláudio? Dá uma olhada, olha o traço, Inês casou com Cláudio, tá vendo? Aí Inês casou com Cláudio, os danados. Olha quantos filhos tiveram, olha. Teve o primeiro, Zeca, o segundo, João, o terceiro, Rita, o quarto, Fábio, o quinto, Sara. Sara é a mais nova, mas a bicha é danada, já casou, ó, casou com o Antônio. E nasceu quem? Caio e Arthur. Aí Caio e Arthur, pessoal, tem a doença do tio, ó, da tia Rita, do tio João, do tio Zeca. Não é lindo isso, não é? Agora, Inês e Cláudio não têm a doença, mas o irmão de Cláudio tem, ó, a irmã Mônica, a irmã Márcia.
não é? E aí eu vou construindo isso para depois mostrar a vocês por que vocês não podem ter filhos ou não devem ter filhos, porque esse gene está no seio da família de vocês, né? Então é interessante que vocês olhem isso aí. Nesse caso aqui, ó, eu sou um indivíduo normal. Vou casar com uma moça normal. Eu tenho um gene para albinismo, ó, que é esse Azinho, ó. A minha namorada também tem. Então eu posso, na hora da reprodução, formar dois gametas, ó. O que não tem o albinismo e o que tem. E a moça? O que não tem e o que tem. Repetindo, ó, o Azão não tem e o Azinho tem. O Azão não tem, o Azinho tem. Então, quando o Azão encontrar com o Azão, nasce um menino normal. Olha que coisa linda, Azão, Azão. Quando o normal do pai encontrar com o doentinho da mãe, nasce um Azão, Azinho. O Azão domina o Azinho, tá? Agora, quando o Azinho da mãe encontrar com o Azinho, o Azão da mãe encontrar com o Azinho do pai, de novo outro normal. Agora, há a chance de a gente ter uma criança afetada. Não há? Há. Quando o Azinho, ou seja, o doente, eu não tenho a doença, mas eu tenho o gene. Minha namorada não tem a doença, mas tem o gene. Quando ele saiu da maternidade, ô bebê, nasceu um albininho. Foi. De onde veio? Não sei. Procura na família? Em algum canto deve estar. Procura na família? Ah, Mala, tu é assim, parece um índio, mas tu tinha o teu tio-avô, o bicho era branquinho, rapaz. A gente chamava ele de tapioca. Meu avô era albino, gente. E todo mundo me escondeu, né? E aí eu tinha um G, minha namorada também tinha, daí nasceu assim. Aí eu tenho aqui para você observar, quando os cruzamentos são consanguíneos, o bicho pega, ó. Presta atenção. Esse passarinho aqui, ele tem um Azão e um Azinho. O Azinho é o doente, tá? Ó, deletério. E aí casou com esse aqui que era Azão, Azão, ó. Aí nasceu os filhos assim, ó. Um Azão, Azão, porque recebeu esse Azão de cá e esse de cá. Um Azão, Azinho, porque recebeu esse Azinho daqui. E o outro Azão, Azinho. Aí foi que o cara fez? Pegou a irmã, ó. Olha, é a irmã dele, gente. É a irmã, ó. Olha, pegou a irmã, pegou a irmã. Olha o que deu. Deletério. Por isso, pessoal, que casamentos consanguíneos não são aconselháveis geneticamente falando. A endogamia é o termo genético que significa cruzamento entre parentes. Se eu pegar minha prima em primeiro grau, é endogamia. Consanguinidade é o termo mais popular, fala assim, casamento consanguíneo. É a mesma coisa de dizer endogamia. Inbreeding é o termo em inglês para a mesma coisa. Você fala assim, olha, ocorreu inbreeding. Aí você sabe que eu estou dizendo, casou com família. E aí veja uma coisa, quando você casa com indivíduos da família, olha o que pode ocorrer. Na maioria das vezes, ó, infertilidade nos filhos, certo? Pessoas fruto de relacionamento consanguíneos acontece devido ao fato de afetar diretamente o sistema reprodutor. O nanismo, anãozinho, é muito mais comum em casamentos consanguíneos do que casamentos de pessoas diferentes. Vá só vendo. Hemofilia, que é uma doença do sangue, onde o sangue não consegue coagular ou tem dificuldade para coagular, então as hemorragias são constantes. Assimetria, isso é bem interessante, acho que vocês já viram assim, algum amiguinho de vocês, que um lado, ninguém é simétrico, né? Mas olha como é diferente aqui, ó. Simetria seria assim, ó. Tá? Isso pode ser consertado por aparelho, pode, por cirurgias, mas ele nasceu assim, ó. A banda da cara dele, ó, ó como é diferente, ó. Olha do lado de cá, olha agora, ó. Parece duas pessoas, né? A pessoa tem lado mais bonito? Tem. Mais bonito, ou então mais lado menos feio, vamos dizer assim. O do professor é menos feio. Ó, sou mais bonito do lado esquerdo ou do lado direito? Oh, você é lindo, né? Estou brincando, gente. Mas vamos para cá. A prognatia do Habsburgo, isso aqui é uma dinastia de reis austríacos, e eles casavam só entre irmãos, porque eles não queriam se misturar com a plebe. O povo, não, de jeito nenhum. Então eles casavam entre parentes. Olha o queixo da galera, olha o queixo, ó, os queixudinhos, né?
Esse aí ficou famoso na história, chamado de dinastia do Habsburgo, né? Essa família aqui. E o albinismo, pessoal, que é aquela despigmentação. Existem vários tipos de albinismo, né? Ó, bonita, né, a moça aqui e tal. Só que isso aqui, ela não é branca, ela é albina. Ela tinha como colocar pigmento, ser moreninho e tudo. Porém, ela tem uma dificuldade, por quê? Porque na maioria dos casamentos consanguíneos estabelecem a possibilidade de aumentar essa ocorrência do albinismo, que é a falta de pigmento. E aí, galera, tiveram a noção geral da genealogia, do heredograma e das doenças que podem ocorrer com mais frequência quando ocorre cruzamento entre parentes? Se sim, positivo. Positivo demais. Um grande abraço, até a próxima aula de ciências com o professor Sérgio Mala.